Então, um videozinho para a matéria de gerência, explicando aqui dos projetos 1, 2 e 3. Vamos responder ao longo desse vídeo, que vai ser editado todo como completo, essas 10 perguntinhas aqui. A gente vai começar hoje com a primeira. Como foram realizadas as comunicações entre os equipamentos, explicando os protocolos que foram utilizados. Então, basicamente, o que foi utilizado? Esses 3 roteadores aqui, eles estão, todos eles, na mesma área OSPF. Só para mostrar que eu já dei todos os comandos. Mas, basicamente, está aqui o VAIOS 8, que é esse da direita aqui, está na área 0 do OSPF. Mesma coisa para o VAIOS 9, também está na área 0 do OSPF. E o VAIOS 7 também na área 0 do OSPF. O único VAIOS que tem comunicação, protocolo de roteamento sendo estático, é esse aqui, o VAIOS 6, que joga tudo direto para o VAIOS 7 e o Ethernet 0. Basicamente, dos protocolos de roteamento, é assim que está funcionando entre os dispositivos. E para essa primeira pergunta, fica sendo só isso mesmo. Indo aqui agora para a próxima pergunta, pergunta 2 do projeto, ele pergunta o papel de cada equipamento específico no cenário. Então vamos lá. Basicamente, qual é o papel de cada um deles? O VAIOS 9, ele é o nosso roteador que segura o nosso IP externo. Então, basicamente, se isso aqui fosse uma rede, tudo aqui seria basicamente uma rede interna e a internet veria somente o VAIOS 9, por isso que ele segura o nosso IP na sua interface Ethernet 0. O VAIOS 8 e o VAIOS 7, eles só têm a função de comunicar com o VAIOS 9. Eles não tem muito propósito para se ter o VAIOS 8 aqui, por exemplo. Ele precisaria de mais uma rede aqui, assim como a gente tem aqui na direita aqui, mas ele está aqui basicamente só com um motivo de ilustração, assim como o VAIOS 7. Eles não têm, de fato, um muito grande propósito entre eles. Seria só para se estabelecer aqui a área 0 do nosso OSPF, que como a gente só tem uma rede, não tem muito propósito de existir. Mas, enfim. O VAIOS 6 aqui atuando sim ele como um gateway para a nossa rede interna aqui, contendo o nosso servidor e os nossos e as nossas 4 estações aqui, os seus 3 roteadores. Basicamente, relaciona isso. E o switch 1 aqui tendo a função de comunicação aqui entre os 2 switches Extreme O2 e o Extreme O3. Basicamente, essa é a função de cada dispositivo na rede e, por enquanto, fica sendo isso. Gravação para responder a terceira pergunta do projeto. E a terceira pergunta fala, só pede um exemplo de comunicação entre os dispositivos com a realização de um teste ping. Ok. Então, basicamente, a gente vai realizar 3 pings, 4 na verdade, né? Que demonstram como ocorre perfeitamente o funcionamento aqui entre todas as máquinas que estão aqui presentes. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pingar desse Windows aqui até a interface Ethernet 0 aqui do VAIOS 9. Por quê? Bem, isso vai mostrar que o Windows está com sucesso passando aqui pelo switch Extreme OS2, o Extreme OS1, e chegando até o seu gateway aqui, o VAIOS 6, que é o gateway do Windows. Depois disso, o VAIOS joga por roteamento estático aqui para o VAIOS 7, ou o VAIOS joga direto para o VAIOS 7, e a partir do SPF, o VAIOS 7 decide se ele manda para o VAIOS 9 ou para o VAIOS 8, depois para o VAIOS 9. O que interessa é que vai chegar no VAIOS 9 e vai pingar aqui na interface Ethernet 0, que é a nossa interface aqui para a rede externa. Então, só para começar, vou abrir aqui o terminal do VAIOS 9. A gente não vai precisar disso, nem disso, nem disso, e os outros a gente vai precisar, ok? Então, vamos lá. Show interfaces. E a gente vê aqui que o Ethernet 0 tem esse IP aqui 10.0.137.10/24. Então, a gente só tem que vir aqui no Windows, no CLS aqui, e a gente vai pingar exatamente o 10.0.137.10. Se funcionar, tá percorrendo tranquilamente todo o caminho. Então, a gente está tendo resposta aqui, tá vendo? Então, basicamente, o que está acontecendo é que o Windows está conseguindo, com sucesso, mandar pacotes por aqui, até aqui, ou pelo VAIOS 8 aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa no Linux aqui. Então, basicamente a gente só tem que pingar o mesmo endereço. Então, 0.137.10. E a gente está tendo comunicação também, tá vendo? Então, o Linux também está com sucesso passando aqui pelo Extreme 1, a VAIOS 6, até chegar aqui na interface Ethernet 0. Agora a gente quebra isso aqui. E agora o único pingo que ficou faltando é desse lado aqui direito para o esquerdo e do esquerdo para o direito. Então, basicamente, a gente vai pingar o Linux pelo VPC e vai pingar o VPC pelo Linux. Então, deixa eu fechar esses dois aqui porque eu não lembro quem é quem. O Windows pode ir embora também. É esse VPC aqui que a gente vai pingar, porque pelo roteiro ele está na VLAN do Linux. Então, vamos lá, show IP. Tá. Esse aqui é o IP do VPC, 72.10.24, tá. Então, o Linux, ele está na IP A,
Você pode ver aqui também que o Linux está no 172.24.10.10, esse é o IP dele, então eles estão de fato no mesmo VLAN. Então vamos pingar aqui o 172.24.10.30. Estamos tendo comunicação com o VPC tranquilo, tá vendo? Então vamos quebrar aqui. E agora a gente vem aqui para o VPC e dá um ping 172.24.10.10, que é o IP do Linux, e a gente tem a resposta. Então, com isso, a gente prova que toda a comunicação está ocorrendo tranquilamente dentro da nossa rede interna, e isso responde à pergunta 3. Em resposta à pergunta 4 agora, do projeto, né? Uma demonstração de troca de arquivos utilizando o WinSCP. Então, basicamente, a gente vai ter que acessar o Windows. A gente vai vir aqui no Windows, a gente vai pegar esse programa aqui, que já foi instalado lá no projeto 2. É o WinSCP, ele vai abrir aqui. Então, basicamente, a gente vai digitar o IP da interface do gateway. A gente vai deixar essa porta aqui mesmo. Vai colocar o nome e a senha. Vai pedir o acesso. Opa, ele não vai encontrar porque não tenho esse roxo. Acabei de lembrar, é 24.2. 24.2. Pronto, agora vai. Pronto, foi. Então, isso aqui é o nosso BIOS, tá vendo? Isso aqui é o que tem nele, só para mostrar aqui. Nada aqui, tá vendo? Então, o que a gente vai vir fazer? A gente vai acessar aqui o WinSCP. A gente vai acessar aqui no nosso desktop. Esse aqui é o desktop aqui do nosso Windowsinho. E a gente vai puxar esse Ubuntu TXT para cá. Puxamos, apareceu aqui o Ubuntu TXT, tá vendo? Aqui o Ubuntu TXT, abrimos. Tá aqui o Ubuntu TXT que a gente puxou lá do BIOS. Então, basicamente, mostra o funcionamento. E a gente vai jogar aqui, já tem o README aqui, mas, enfim, vamos criar um novo TXT aqui. É só para identificar ele. A gente vai jogar ele. Ctrl S. Pode fechar. Vamos jogar ele aqui no BIOS. Então, tá aqui no BIOS ele também. Então, basicamente, isso mostra o funcionamento do WinSCP. E a pergunta 4, por sua vez, está respondida. Beleza, agora a gente vai ter que responder a pergunta 5 aqui do projeto. E a pergunta 5 fala, está pedindo uma demonstração da conexão remota via SSH, utilizando a ferramenta PUT aqui do nosso Windows. Ela já vem instalada na imagem aqui do Windows 10. Então, a gente basicamente só tem que digitar o IP aqui. A gente vai acessar de novo o nosso BIOS, né, que é o nosso gateway. A gente vai dar login como BIOS, senha BIOS, e estamos dele aqui. Então, aliás, como eu mostrei no vídeo anterior, a gente tem aqui os documentos que estão lá no BIOS. Então, tem o Flamengo TXT, README TXT, Teste TXT, Ubuntu TXT. Está funcionando aqui o acesso remoto ao nosso BIOS. Tem aqui o home dele. Basicamente, isso mostra o funcionamento da pergunta 5. E com isso, está respondido. Agora, para responder a pergunta 6, uma demonstração de conexão remota via Remote Desktop. Então, a gente vai estar aqui no nosso Windows. A gente vai acessar aqui, digitar Run. Já tem isso aqui que eu já estava usando, mas é o MSTSC. A gente insere aqui o IP do nosso computador de acesso, no caso, o Linux. Conecto, aceito, e ele vai me pedir aqui a senha. E o login do Linux é ive. Eu clico OK. E estou logado no Linux aqui via o meu Windows. Então, consigo abrir aqui, tudo funcionando perfeitamente. Isso responde, então, a pergunta 6. E, basicamente, é esse o funcionamento do Remote Desktop. Ok, então, vamos lá. Vamos resolver agora em relação à pergunta 7. Pergunta 7 que pede uma demonstração básica do script do Dialog, né? Então, basicamente, o Dialog, o script que a gente cria foi mostrado lá no final do relatório 2, são 3 sequências de tela. Basicamente, a configuração da VM. Então, aqui a gente tem as opções de configuração da VM que o relatório pede. Basicamente, aqui a gente tem todas as configurações de fato que podem ser feitas, né? Nenhuma delas tem efeito de fato no funcionamento da máquina.
Mas tem essas 3 sequências de telas aqui, onde a gente poderia teoricamente configurar aqui as interfaces de Ethernet da máquina, configurar o roteamento, configurar o DNS, mas basicamente é assim que funciona o dialog. Então, essa é a resposta para a pergunta 7. Beleza, quase acabando. Vamos lá para a pergunta 8. A apresentação da ferramenta Zabbix, explicando seu funcionamento, exemplos, Zabbix foi instalado, seguindo os passos disponíveis. Após a instalação, foram configurados os agentes, as máquinas monitoradas. Ok, vou fazer na ordem como eu fiz. A pergunta 9 eu vou explicar além, mas no momento, só explicar como eu fiz primeiramente. Perfeito, então primeiro, foi adicionado esse servidor Linux aqui. É o MAT20.4, porque o outro não está funcionando. Você vem aqui no site do Zabbix, escolhe Get Zabbix, Zabbix Package, e aí você vai vir aqui, eu selecionei os 6. Aí Ubuntu 20, Server Front-End Agent, isso aqui é importante, MySQL, tanto faz qual que você escolhe, escolhe MySQL e o Nginx, que é o que eu já conheço. Aí eu só segui todos os passos aqui, vamos de fato para o que interessa, fiz toda a configuração dos Zabbix que você precisa fazer, você vai acabar nessa tela aqui. Agente, não, mentira, é admin com A maiúsculo, sem senha, acredito eu. E aí no final você vai acabar aqui. Tá, isso aqui é o dashboard principal do Zabbix, tá? O que eu fiz na primeira situação? Eu vim aqui em hosts e eu adicionei aqui o Exos Extreme, tá vendo? Esse aqui foi o primeiro host que eu adicionei. Foi a primeira configuração, ele é o único host que está presente lá no meu relatório 3. E basicamente você consegue monitorar o SNMP. Você pega aqui o gráfico dele, dá uma olhadinha. Tá apanhando feio aqui, eu não sei o que aconteceu. Sexta-feira não estava assim. Vamos pegar aqui. Últimos 7 dias. Tá vendo? 5 do 11, 10 do 11. Sexta-feira foi que dia? Sexta-feira foi dia 8. Dia 8? Dia 8. Você vê que não estava assim. Não sei o que aconteceu. Mas basicamente, é basicamente assim que funciona. Então, é isso aqui. E é esse o monitoramento do SNP. Beleza, agora para encerrar, esse vídeo aqui vai conter as perguntas 9 e 10, porque elas são basicamente a mesma coisa, né? Coletar resultados e mostrá-los. Então, vamos entrar aqui no nosso Linux. Senha teste com T maiúsculo, sem o E no final de inglês, teste. 1, 2, 3. Então aqui, os nossos hosts. Então, só para mostrar aqui, vamos voltar aqui nos hosts. O que está sendo coletado? SNP do ExtremeOS, SNMP do HotArch.me e Zabbix do Windows e do Linux. São esses dois últimos que eu falei que a gente vai dar uma olhada. Então, só para mostrar aqui, estão sendo coletadas informações deles, tanto via gráficos quanto via dashboards. Então, aqui o uso do disco Linux. Tem aqui o gráfico do... Perdão, aqui tem um gráfico da interface de rede ao longo do tempo. Basicamente todas as informações do hardware da máquina virtual estão aqui. Então, memória, CPU, disco rígido, memória no sentido de memória volátil, né, RAM, sobrecarga de sistema, basicamente. E vamos voltar aqui para os hosts, para mostrar agora o Windows. Então, vamos ver aqui. Gráficos. Aqui o uso da CPU do Windows. Sempre a questão da CPU. Não tem outro de memória aqui, não? Bem, no momento só CPU do Windows. Vamos ver aqui se a gente consegue acessar aos dashboards. Acredito, eu estava vendo um vídeo, mas eu acho que vai ser por aqui mesmo. Aqui, pronto, tá aqui dashboard. A gente tem esse dashboard aqui dos nossos hosts, basicamente. Vamos clicar aqui em All Dashboards e vamos ver Global View. Acho que era isso que a gente já estava. Engraçado, no vídeo que eu estava vendo tinha como você selecionar o host em específico. Bem, vamos acessar aqui pelo host mesmo. Ele tem a opção de dashboard também. Vem aqui, dashboard. Esse aqui é o Linux. Dá uma olhadinha nele. Basicamente aqui você tem o tráfego da rede. Baixa. E também no... não, isso aqui são os filtros. E aqui no Windows a gente vai ter a mesma coisa, mas são esses dois dashboards que a gente tem construído aqui. Na questão do Windows já tem um pouquinho melhor. Isso aqui são os gráficos do Windows? Isso aqui são os gráficos do Windows, eu cliquei errado.
Dashboard Windows aqui. Porque não tem um gráfico padronizado, nenhum dashboard padronizado para Windows. Mas, eu tô clicando em dashboard, mas ele tá me jogando aqui. Basicamente, é isso então. É esse tipo de coleta que o Zabbix faz dos nossos hosts instalados. Então, basicamente, é esse o monitoramento que tinha que ser feito. Isso conclui tanto a questão 9 e 10 do vídeo que o professor solicitou, e esse é a entrega do projeto completo, projeto 1 do curso de Gerência de Redes.